O único instrumento de combate eficiente contra as fake news é o inquérito das fake news. Essa frase foi dita por um senador que esteve presente no programa Morning Show da Jovem Pan. Basta dar uma pesquisada aí, né? Eu fico pensando por que tanta insistência em sustentar uma narrativa de combate às fake news por meio de um inquérito inconstitucional, como esse inquérito das fake news. Eu até postei um vídeo sobre as irregularidades desse processo, como por exemplo, o inquérito com objetivo indefinido, violação da livre distribuição, o fato do STF ser vítima, investigador e juiz, né? E a violação da liberdade de expressão, né? E através desse inquérito, muitas outras arbitrariedades serão aplicadas e estão sendo aplicadas, pois o cidadão perderá o direito à crítica e à opinião. A crítica e a opinião serão crimes, serão criminalizados, né? Logo, a mídia alternativa, como sites, blogs, jornais online, etc., né? Que foram ferramentas essenciais na eleição do governo atual, por exemplo, essa mídia ela será tolhida, né? Vale lembrar que, diante de uma mídia tradicional, que na maioria das vezes espalha fake news e desinformação, a mídia alternativa colabora com a informação, incluindo até mesmo críticas a parlamentares e partidos devido aos atos ilegais, como a prática, por exemplo, da corrupção. O estranho desse inquérito é que os investigadores, né, ou melhor, os investigados, né, e consequentemente os presos são apenas pessoas, são cidadãos pró-governo. Incrível, né? E diante disso eu me lembro de uma frase de Polemarco ou Polemarco, não sei qual é a pronúncia correta do nome desse pensador, né? Que quando dialogava com Sócrates e Céfalos, ele disse o seguinte sobre a justiça: a justiça se resume em ser útil aos amigos e prejudicial aos inimigos. Aí eu me questiono, por que só os cidadãos parlamentares, jornalistas pró-governo, são investigados e punidos? Tivemos o sistema indo para cima dos influenciadores digitais, depois foram para cima dos parlamentares, depois foram para cima dos ministros, né? Depois foram para cima do cidadão, que democraticamente, né, se colocou contra as pautas da maioria do Congresso e do STF, né? E com isso tiveram suas casas invadidas, seus aparelhos celulares recolhidos, computadores, etc. e tal, né? E até prendendo pessoas que se manifestaram civilizadamente contra atos absurdos, né? Utilizando-se de um inquérito que é irregular, argumentando que essas pessoas são ofensivas e perigosas para a democracia. Por que não houve essa eficiência contra grupos que levaram facas, pedras, né, soco inglês, barra de ferro, coquetéis molotov e agrediram polícia e cidadãos de bem enquanto se manifestavam pró-democracia, né? Essas pessoas que depedraram patrimônios públicos e particulares, né? E o que aconteceu com os vândalos que atacaram, por exemplo, a casa da ministra Carmen Lúcia? E a Uni, que atacou o Ministério da Educação? E o Planalto, que foi pichado de vermelho? Por que só investigaram parlamentares para o governo usando o inquérito das fake news, sendo que já foi mais que provado que parlamentares da oposição espalharam fake news? Tanto que abafaram o depoimento de Hans River, que externou que o próprio PT, né, que foi o partido que pagou para disseminar informação pelo WhatsApp, né? Fica estranho, aparenta que há perseguição política ao governo atual. E o caso Queiroz? Ótimo que prender esse cara, muito bom que prender esse sujeito. Mas os demais? Prenderam o 17º da lista, né? Mas nada se fala em prender o primeiro da lista, que é um deputado, curiosamente, do PT, que desviou quase 50 milhões de reais. Mas o Queiroz é próximo da família do presidente, entendeu? E mais, o Queiroz é investigado e está preso. Aí não tem como não exemplificar, né? O Lula é condenado, mas está solto, né? Recentemente prenderam a Sarah Winter por liderar um grupo chamado 300, só que tem umas 25 cabeças apenas ali, e prenderam essa mulher por 10 dias, né?
E agora prenderam também o jornalista Oswaldo Eustáquio, que a mídia insiste em chamar o cara de blogueiro, né? E prenderam o cara da mesma forma, arbitrariamente. Só que tem um detalhe, teve um sujeito que gritava fora Bolsonaro e incendiou um ônibus. Foi preso um dia e foi solto no outro dia. E a juíza o soltou, né, e disse que o caso foi grave, mas não causou abalo à ordem pública. E mesmo após o camarada não pagar passagem, incendiar um ônibus, a juíza disse que ele não é perigoso. Então é complicado, é difícil entender isso, né? A Sarah Winter, pró-governo, ficou 10 dias presa, né? E ganhou uma tornozeleira eletrônica ainda, né? Um sujeito que gritava fora Bolsonaro ficou um dia só preso, né? Quantos dias o jornalista Eustáquio, que é pró-governo, ficará no xilindró, né? Ou seja, são dois pesos e medidas diferentes. Por que o Supremo deixou prescrever, por exemplo, acusações contra Collor, Jair Barbalho, Aécio Neves, José Serra, né? Aparenta que criticar o governo é democracia, mas criticar o Congresso e o STF é ato antidemocrático. A justiça aparenta favorecer os amigos. É muito confuso, né? E então eu volto na frase do início do vídeo do senador, né, que disse que o único instrumento de combate às fake news é o inquérito das fake news, né? É curioso porque é o seguinte, né? Tentaram colocar na conta do presidente, né, a narrativa da morte da Marielle, as queimadas na Amazonas, milícias do Rio de Janeiro, as mortes do coronavírus, o vazamento do petróleo na região nordeste, né? Até os gafanhotos disseram que ele era racista, fascista, nazista, mas perceberam que essas narrativas elas não colaram, né? Então, como diz o senador, esse é o único instrumento de combate às fakes, né? Ou será que essa é a única ferramenta de combate ao governo? E aí, para finalizar, né, essa ferramenta é usada de forma inconstitucional, ilegal e arbitrária. E por meio desse inquérito fica evidente a caça aos parlamentares e cidadãos para o governo, né? Até agora é o que vem acontecendo. Eu, como cidadão, tenho todo o direito de opinar e criticar as autoridades sustentadas pelos impostos que eu pago e pela Constituição. Eu tenho esse direito. Eu posso criticá-los porque eu sou cidadão, né? E eu espero que a justiça ela seja feita com isonomia. Senão eu vou concordar com Polemarco, né? Que diz que a justiça é útil aos amigos, né? Agora, aquela situação, você pode até ser contra o governo, mas ser favorável à injustiça, o que dizer sobre isso? Deus nos abençoe.